Já disse Gonçalves Dias: vida é luta, que aos fracos abate e aos fortes e bravos só faz exaltar. Ao longo da nossa existência somos desafiados por inúmeras situações. Ora por alguma dificuldade no trabalho, ora por algum desentendimento familiar, ora por algum problema de saúde. Por mais difícil que seja, por maiores que sejam os problemas, nunca devemos desanimar, pois são justamente as dificuldades da vida que nos dão a oportunidade de nos tornarmos mais fortes e melhores. Como diz um provérbio indiano, águas mansas não fazem bons marinheiros. É da lei que tudo evolua, mas o progresso só acontece através da mudança, do esforço, da luta em busca do melhor. Temos de entender que nosso estágio aqui na Terra é educativo. Assim, não tenhamos medo das dificuldades, elas são necessárias ao nosso aprimoramento. Tempo virá em que não precisaremos mais ficar aqui, e então partiremos para os mundos felizes. Enquanto isto, saibamos aprender com as dificuldades. Na cidade de Dresden, na Alemanha, morava um casal que vivia discutindo. A esposa dava duro na cozinha e o homem reclamava de tudo, principalmente do sabor do café. E dá-lhe críticas. Hoje ficou forte, agora está fraco. Põe menos água na próxima vez. A mulher já não aguentava mais. Mas, como o divórcio estava fora de questão, ela começou a pesquisar as causas destas variações. Acabou descobrindo que o culpado era o coador de pano. Por ser usado várias vezes, o tecido guardava resíduos do pó de café e alterava seu sabor. A saída foi criar um coador descartável. O resultado deu tão certo que Melita, sim, esse mesmo coador de papel que encontramos nas prateleiras dos supermercados, se tornou uma das maiores empresas da Alemanha. Vejam que até um marido chato tem lá suas vantagens. As dificuldades fazem parte da vida. A questão é como lidar com elas. Por exemplo, como reagir ao escutar o seguinte diagnóstico: lamento informar, mas seu filho é portador da síndrome de Down. O ano era 1948 e a dona Jolinda não acreditou no que estava ouvindo. Para não restar dúvidas, o médico foi mais direto. Seu filho é retardado mental, entendeu? Não espere nada dele. Cuide dele como se cuida de uma planta. Limpe, alimente, mas ele não vai passar dos 17 anos. O tempo passou e na idade escolar Dona Jolinda matriculou numa escola parquinho do bairro. Mas Zequinha não conseguiu acompanhar os coleguinhas e teve que deixar a turma. A mãe então procurou outras instituições de ensino, mas nenhuma aceitou a criança por ela sofrer de atraso mental. Diante de tantas recusas, Dona Jolinda, inconformada com a situação, juntamente com outros 3 casais com filhos nas mesmas condições, resolveram criar um centro para crianças especiais. Para arrecadar recursos, organizaram chás beneficentes, leilões e pré-estreias de filmes de cinema para a alta sociedade paulista. Aos poucos, o grupo conseguiu construir um pequeno centro para estudar, discutir e formar pessoas capazes de cuidar de crianças com deficiência mental. A notícia da nova entidade logo se espalhou pela região, atraindo outras pessoas com deficiências. Mas, para atender todo mundo, seria necessário um espaço muito maior e mais dinheiro para bancar tudo isto. Foi então que, em 1966, com o auxílio de Dom Helder Câmara, criaram a primeira Feira da Bondade de São Paulo, a qual passou a ser anual.
Com o valor arrecadado nas sucessivas feiras, foi possível construir a sede da entidade num terreno cedido pela prefeitura. Esta é a história do surgimento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Dona Jolinda podia ter se acomodado e aceitado o diagnóstico do médico, mas, por se recusar a aceitar essa situação, ela não só transformou a vida de sua família, como também de outras milhares. Graças à coragem desta grande mulher, existem várias APAEs espalhadas pelo país, inclusive aqui em Lajeado, a qual presta um excelente serviço a toda a região. As dificuldades, os problemas existem em todos os lugares e acontecem com todas as pessoas. O que vai diferenciar é a atitude que temos diante dos desafios. Como ensinou Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, onde diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em meu nome, pois deles é o reino dos céus. Podemos traduzir essas palavras do Cristo assim: Bem-aventurados que têm a oportunidade de provar sua fé, sua coragem, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Pois toda a felicidade que falta lhe será centuplicada ao final de sua prova. Fiquem sabendo que nosso destino é grande. Esta terra fria não é o nosso fim. As estrelas que brilham no céu, estas sim serão as nossas moradas. Somos cidadãos do universo. Trazemos de outras vidas o aprendizado que experimentamos em outros planetas, sendo este momento um chamado para nos prepararmos, nos melhorarmos para no futuro ingressarmos nos mundos de luz. Assim, suportemos com calma os males que nós mesmos escolhemos antes de nascer. Semeemos na dor e nas lágrimas a semente do amor, da paciência, da resignação. E não nos esqueçamos da caridade, pois da mesma forma que a gente já recebeu muita ajuda, outros, neste momento, necessitam de auxílio. Assim como alguém nos ensinou o que sabemos hoje, outros ainda vivem na ignorância. Sobre isto, alguém poderá perguntar: se bem-aventurados são os aflitos, então devo ir em busca de mais sofrimento? Podemos responder que há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por finalidade o bem dos outros. Mas, quando o objetivo do sofrimento e das privações é somente por interesse próprio, neste caso, não há nenhum benefício. Assim, há mérito em suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém em situação difícil. Há mérito em trocar as horas de descanso para auxiliar um necessitado. Mas é inútil se autoflagelar, como fazem alguns fanáticos religiosos. Isso só danifica o corpo, colocando em risco o trabalho aqui na Terra. Da mesma forma, não devemos nos entregar ao comodismo, acreditando que tudo de ruim que nos acontece é por vontade divina. Ora, o objetivo das provas é exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. Assim, pode acontecer de uma pessoa nascer na pobreza para justamente desenvolver determinadas habilidades a fim de superar essa situação. E a resignação se faz necessária nos momentos em que, apesar de todo esforço e trabalho, não se alcançou a meta esperada. Aí sim deve-se aceitar o fato sem revolta e sem desespero. Portanto, devemos nos contentar com as provas que Deus nos manda, aceitando-as sem reclamações, mas enfrentando-as com fé. E se vermos alguém sofrendo,
Devemos deixá-lo nessa situação para que ele cumpra com os desígnios divinos ou devemos ajudá-lo? Apesar deste planeta ainda ser um mundo de provas e expiação, ou seja, todos estão aqui para pagar por alguma dívida e para desenvolver determinadas habilidades, é nossa obrigação agir com caridade. Caso contrário, a vida seria muito penosa. É só lembrar de uma situação difícil que passamos para ver como foi bom ter alguém naquele momento nos ajudando. Além do mais, talvez Deus tenha nos escolhido para auxiliar aquela pessoa nas horas mais difíceis, nos momentos de grande dificuldade. A pessoa se revolta, renega a Deus e sua justiça. Mas, passada a aflição, verifica-se que este mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais sensível ao sofrimento dos outros, mais caridosa para com os desgraçados. Na verdade, a dor é a purificação suprema. É a escola em que se aprendem a paciência e a resignação. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Todos os males da vida existem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses. O melhor desprende-se lentamente do pior. Eis porque neste mundo há tanto sofrimento. A prova fortalece o espírito, desenvolve os sentimentos, educa as almas rebeldes. Termino o evangelho de hoje com a carta póstuma daquele que, a meu ver, foi o maior presidente da história. Diz o seguinte: meus amigos, direi apenas algumas poucas palavras. A vida fez de mim um homem acostumado com as decepções. Aos 23 anos tentei um cargo na política e perdi. Aos 24 abri uma loja que não deu certo. Aos 32 tentei um negócio de advocacia com amigos, mas logo rompemos a sociedade. Ainda naquele ano tive um grave colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos disputei uma cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47 concorri à nomeação pelo Partido Republicano para a eleição geral e fui derrotado. Aos 49 tentei o Senado e fracassei novamente. Mas, aos 51 anos, finalmente fui eleito presidente dos Estados Unidos da América. Por isto, não venha me falar de dificuldades, tropeços ou fracassos. Não me interessa saber se você falhou. O que me interessa é se você soube aprender com o tropeço. Todos os infortúnios que vivi me tornaram um homem mais forte. Me ensinaram lições importantes. Aprendi a tolerar os fracos, afinal, todos nós cometemos erros. Aprendi que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Aprendi que quando se descobre que uma opinião está errada, é preciso descartá-la. Aprendi que a melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Se você estiver vivendo um momento temporário de fracasso, posso afirmar, com a certeza da minha maturidade ou dolorida experiência, que você jamais falhará se estiver determinado a vencer. Por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens e mulheres que tombaram antes de vencer. Sinceramente, Abraham Lincoln, 16º presidente norte-americano. Assim